de aplicar o procedimento que eu fiz na letra B para a EDO geral de linear de primeira ordem. Tá? Eu vou colocar isso na terceira lista de exercícios, vai estar este exercício para vocês resolverem isso. É bom que vocês vejam como chegar nessa forma. É repetir o procedimento da letra B para funções p de x e q de x quaisquer. Né? Muito bem. Então, no que resta da aula, vou colocar um problema de modelagem, onde aparece uma EDO linear de primeira ordem. Tá? Mas antes disso, não quero deixar passar, né, a seguinte observação. Né? Observação importante. Então, esta observação é EDO linear de primeira ordem, né? Por aqui, a EDO linear de primeira ordem pode ser vista como uma EDO não exata e ser resolvida. Né? Então, quero mostrar isso brevemente. Né? A nossa EDO linear de primeira ordem é essa que está aqui, dy de x mais p de x y igual a q de x. Então, isolemos aqui dy de x. Do lado direito vem q de x menos p de x vezes y. Então, se eu multiplicar por dx aqui, vem dy igual a q de x menos p de x y, e tudo isso multiplicado pelo diferencial de x. E eu posso escrever tudo isso como este termo menos diferencial de y igualado a zero. Né? Q de x menos p de x y dx, vou colocar assim, mais menos 1 de y igualado a zero. Né? Subtrair aqui. Então, para escrever dessa forma. Então, eu encaro isto, né, como uma EDO escrito naquele formato, né, m maiúsculo de x mais n maiúsculo de y, né, onde esta seria a minha função m, que em geral depende de x e de y, e este menos 1 seria a minha função n, que em geral era para ser função de x e y, mas desta vez é a função constante menos 1. Então, vou apagar aqui a solução geral que eu dei para vocês. Tá? Mas é útil fazer esta análise que estou fazendo aqui para ver que a nossa EDO linear de primeira ordem poderia ter sido atacada, a resolução dela, né, seguindo a estratégia de escrevê-la nesse formato m de x mais n de y. Vejamos que é uma EDO não exata de m de y, a derivada parcial do m com respeito a y, e a derivada deste termo, que vai dar zero, e a derivada deste segundo termo com respeito a y vai dar simplesmente menos p de x, e a derivada parcial do n com respeito a x, devido a que n maiúsculo é a função constante menos 1, essa derivada aqui vai dar zero, né? Então, se a gente for lá atrás na EDO não exata, que a gente viu que a gente só saberia resolver testando com um fator μ que só dependa de x ou um fator μ que só dependa de y, então, na resolução
EDO não exata, testando, né, com um fator μ que fosse μ de x, que foi o que a gente fez aqui na resolução da EDO linear de primeira ordem, né, qual era a fórmula que a gente tinha lá atrás? Era μ igual μ de x igual a exponencial de um f maiúsculo de x, onde esse f maiúsculo de x vinha dado por esta integral de dn parcial de y menos dn parcial de x vezes 1 sobre n de x. Essa foi a fórmula que eu coloquei para vocês, né? E é claro, isto funciona, era aceito desde que essa expressão que está no integrando de fato fosse uma função que unicamente dependesse de x. Então, vejamos, o dn de y, né, aqui dá menos p de x. E o dn de x aqui deu zero. E n maiúsculo é menos 1. Então vejam, aqui temos menos p de x vezes 1 sobre menos 1. Ou seja, é igual a p de x. Simplesmente, ou seja, de fato, está permitindo essa EDO não exata, que está aqui, está admitindo uma resolução com um fator integrante do jeito que a gente viu naquele item de EDO exata e fator não integrante, um fator integrante que só depende de x. E esse fator vai ser a exponencial dessa integral daqui. X, a integral indefinida do p de x, e portanto o fator integrante vai ser a exponencial da integral de p de x. E daí para frente você pode continuar com a resolução desta EDO não exata multiplicando por esse fator, exponencial da integral indefinida de p de x. E não é por acaso que essa foi a fórmula que eu coloquei para vocês para o fator integrante na solução geral de uma EDO linear de primeira ordem, né? Se a gente continuar aqui, a resolução do exercício vai chegar exatamente nessa fórmula que eu coloquei para vocês, né? Só que a abordagem para se chegar lá foi um pouquinho diferente, com a derivada de um produto, de duas funções, etc., mas que está intimamente relacionado com isso. Então, essa era a observação. Tá? Então, agora sim, no que resta da aula, vou ver a aplicação desta resolução de uma EDO linear de primeira ordem, né, em problema de modelagem. Tá? Então, vou colocar isso aqui. Tá? Então, exemplo. Então, vai ser um problema de mistura com volume variável. Então, este é o segundo exemplo de um problema de mistura, que eu vi lá atrás, no primeiro capítulo, onde a gente só sabia integrar EDOs que fossem de variáveis separáveis. Eu vi 3 exemplos de modelos de exercício com modelagem, e um deles era um problema de mistura, né? Que tem um tanque com água e sal, onde está sendo injetada uma solução de água e sal e está sendo retirada por outro lado, e aqui no tanque tem um agitador que faz que se misture aqui a solução do tanque com aquela que está sendo injetada, que vem com uma concentração diferente. E então aí a quantidade de sal muda,
a quantidade de sal que está presente no tanque. Até que depois de um certo tempo, se fica constante, né? E a gente conseguiu resolver esse problema. Então, eu falei para vocês que é um problema importante e que eu veria uma variante dele, e essa é a que está aqui, né? E aparece na lista de exercícios também. Então, é um exemplo importante para vocês considerarem e resolverem também na lista de exercícios. Então, eu não vou escrever aqui o enunciado, vou fazer o desenho da situação colocando os dados, né? Então, a ideia é que a gente tem aqui um tanque, né? Desta vez vou fazer da seguinte forma. Vou colocar aqui já o agitador aqui. Então, aqui tem... Opa! Aqui tem um tanque. Então, aqui tem uma saída. Deste outro lado vem a entrada. Então, por aqui está sendo injetada uma solução de água e sal, e por aqui está sendo retirada a solução de água e sal, né? E aqui tem a solução aqui, né? Mas percebam que desta vez, já no desenho, a diferença daquele exercício anterior, não coloquei que o tanque está cheio, já vai ficar claro por quê, né? Mas a idealização desta situação é que a solução que está aqui dentro já está homogênea, né? A concentração é a mesma em todos os pontos do tanque. Essa é uma situação ideal quando tem esse agitador ideal 100% eficiente, né? E então a solução que está sendo extraída do tanque possui exatamente a mesma concentração daquela que está dentro do tanque. Essa é a idealização que se faz, né? Mas a solução que está sendo injetada aqui possui outra concentração, então faço ela de outra cor. Isso era o que acontecia lá no exemplo de mistura anterior. Mas, então, quais são os dados aqui? Tem uma taxa com a qual está sendo injetado aqui, uma taxa volumétrica, né, que vem dada por 3 litros por minuto. 3 litros por minuto. A solução que está sendo injetada com essa razão. Por cada minuto que transcorre, se injetam 3 litros de solução. Tá? E também é fornecida informação de qual é a concentração desta solução. Concentração, vejamos, é 1 kg de sal por litro. Essa é a concentração. Tá? E outro dado que é fornecido é que a taxa com a qual está sendo retirada a solução, taxa de saída, veja, vai ser diferente dos 3 litros por minuto. Vai ser 4 litros por minuto. Então, por cada minuto que transcorre, se estão retirando 4 litros de solução. E aqui, na entrada, por cada minuto que transcorre, estão sendo injetados 3 litros de solução. Então, a gente vê que está sendo retirada a solução com maior rapidez do qual está sendo injetada. Então, isto vai ficar vazio depois de um certo tempo, né? Então, tudo vai depender de qual era o volume inicial, né? Não se conhece aqui a concentração de saída. O que a gente sabe é que, pela idealização do exercício, a concentração da solução de saída é a mesma concentração da solução que está dentro do tanque. Essa é a idealização. Então, estou chamando C de T simplesmente, C de T, quilogramas por litro. E, bom, aqui se fornece, então, qual vai ser a incógnita do exercício, né? A incógnita do exercício ou poderia ser a concentração da solução que está contida dentro do tanque como função do tempo, essa poderia ser uma incógnita, ou também a quantidade
Q de T de sal que está contida no tanque no instante T, como função do tempo. Tem como se passar de uma para outra. Deixa eu ver se diz aqui que o tanque, a solução que está no tanque aqui, inicialmente possui um volume de 10 litros. Então, dados, além destes dados que eu coloquei aqui, né, é que o volume no tempo t igual a 0, quanto volume de solução tinha aqui no momento inicial? 10 litros. 10 litros de solução. E qual era a concentração dessa solução? Aqui não vem dado em termos da concentração, mas se diz quanto sal, quantos quilogramos de sal tinha no tanque no momento inicial. Diz que são 2 quilogramos. Então agora sim, essa é a situação. Então, por exemplo, daqui a gente pode calcular qual é a concentração do sal que tem no tanque no momento inicial, em T igual a 0. É simplesmente dividir entre 2 kg pelos 10 litros, vai dar 0,2 kg de sal por litro. Essa é a concentração aqui em T igual a 0. 0,2. Né? E a concentração que está sendo injetada aqui é 1 kg por litro. É diferente, né? Então, são diferentes. Por isso que eu coloquei aqui com cor azul aqui dentro e com cor verde aqui. E se supõe que, na medida em que o tempo vai transcorrendo, né, isso vai tender a aumentar a concentração, porque aqui era 0,2 inicialmente e está sendo injetado com um valor de 1 kg por litro. Né? Mas cuidado, tem outro detalhe, de que a razão com a qual está sendo injetada esta solução é menor do que a razão com a qual está sendo retirada. Então este volume vai estar diminuindo no tempo. Né? Aliás, a gente vendo esses dados, né, aqui estão sendo retirados 4 litros por cada minuto, e aqui estão sendo injetados 3 litros por cada minuto. Então, em termos globais, a diferença disto, 1 litro por minuto, está sendo retirado em termos globais. A diferença entre este termo e este termo. Né, por cada minuto que transcorre, em termos globais, está sendo retirado 1 litro de solução. E se em T igual a 0 tem 10 litros de solução, vai demorar 10 minutos em ficar vazio este tanque. Né? Bom, então o exercício pede encontrar Q como função do tempo. Né? Então, pede-se Q de T igual quantidade de sal no instante T no tanque. Essa é a incógnita do exercício, que era a mesma incógnita do exercício que a gente fez aulas atrás, mas onde o volume permanecia constante aqui, o volume de solução. E este é com volume variável. Né? Muito bem. Então vamos lá. Tem duas partes do exercício, né? Esses problemas de modelagem tem essas duas partes. A parte 1 consiste em traduzir o enunciado do exercício numa EDO para a nossa incógnita. Essa é a primeira parte. E a segunda parte é a resolução matemática da EDO. Né? Então, solução, né? Parte 1, busca de uma EDO para Q de T, que é a incógnita do exercício. Então, a gente pode ir lá atrás, revisar como é que se fazia para montar a EDO para Q de T, naquele outro exemplo que era com um tanque com volume constante. Né? O princípio é o mesmo. O princípio é que a quantidade de sal daqui não some magicamente. Né? Digamos, o que está sendo injetado vai parar ou dentro do tanque ou está sendo retirado, mas não some a quantidade de sal.
Isso a gente conseguiu traduzir numa fórmula compacta que nos conduz diretamente para a EDO de QDT, e agora vou começar direto a partir desse ponto. Então, vejamos, eu vou refazer este desenho menorzinho, vocês têm as notas tipo 6, tá? Eu vou refazer ele menor para ter espaço aqui, para aproveitar aqui também. Então, vejamos, aqui vai ser menor, aqui simplesmente vou colocar assim, aqui, né? Então do lado esquerdo aqui temos a taxa volumétrica de entrada, que é 3 litros por minuto. Aqui do lado esquerdo a taxa volumétrica, mais espaço, a taxa volumétrica de saída é de 4 litros por minuto. Então aqui tudo está sendo injetado. A concentração de entrada é de 1 kg de sal por litro. A concentração da saída a gente sabe que é a mesma da solução que está contida aqui dentro. Então C de T, quilogramas por litro. Então, vamos lá. Então, a equação que vai nos conduzir à incógnita é o balanço de taxas. Isso foi o que a gente encontrou naquele exercício anterior, né? Então, balanço de taxas. Então, do lado esquerdo vem taxa de acumulação. A taxa de acumulação do sal no tanque vai ser igual à diferença entre a taxa de entrada, a taxa com a qual está sendo injetada sal no tanque, menos a taxa com a qual está sendo retirada, taxa de saída. Essa é a equação-chave que vem de demandar que a quantidade de sal não desapareça. O que está sendo injetado por um lugar veio parar dentro do tanque ou foi retirado. Né? Isso depois vai chegar nesta equação. Né? E então, por definição, né, se Q de T representa a quantidade de sal que está presente no tanque no instante T, por definição, né, a taxa com a qual se está acumulando é a derivada de Q de T. Por definição de taxa, né? Taxa de variação, aquele conceito que se vê em cálculo. Né? E agora, a taxa de entrada, como que a gente faz para calcular? A gente viu essa fórmula lá naquele exercício de aulas atrás. Se calcula como a concentração da solução de entrada vezes a taxa volumétrica com a qual está sendo injetada. Inclusive aqui ajudam as unidades. Eu fiz isso lá atrás. Vejamos. Aqui CE é 1. Vou colocar aqui as unidades. Quilograma por litro. 1 quilograma de sal por litro. Multiplicando a taxa volumétrica, que é 3 litros de solução por minuto. Né? E a gente vê estas unidades, né? Aqui tem litro, corta esse litro e fica quilogramas por minuto. E essas são as unidades da taxa de acumulação. Quantos quilogramas de sal por unidade de tempo, por minuto. Né? Como está variando o sal que está no tanque. Então, a resposta vem dada em quilogramas de sal por minuto. Esta é a taxa de entrada, 3. E a taxa de saída, então, usamos a mesma fórmula. Concentração de saída, só que desta vez é C de T, que a gente ainda não conhece, vezes a taxa volumétrica, que vale 4. Vou guardar também em cima estes dados, né? Que em T igual a 0, o volume da solução inicial contida no tanque é 10 litros e a quantidade de
sal em t igual a 0 é 2 kg de sal, inicialmente. Então, como vai ficando a equação diferencial? Vocês veem que do lado esquerdo já apareceu a derivada da incógnita de Q de t igual. Aqui dá uma constante 3 menos 4C de t. C de t é a concentração do sal que está contido no tanque aqui no instante t. Então, como que se calcula C de t? Se calcula como a quantidade de sal que está presente no tanque no instante t, dividido pelo volume dessa solução que está contida no tanque no instante t. E aqui é neste ponto que aparece a diferença entre este exercício, este problema de mistura, e aquele que foi visto aulas atrás. Este problema de mistura é com volume variável. Este volume aqui depende do tempo. E aquele outro era constante, porque a taxa com a qual se injetava e a taxa com a qual se retirava era a mesma. Então, qual é a fórmula para este volume? É simples essa fórmula. Se está sendo injetada por cada minuto 3 litros, estão sendo retirados por cada minuto 4 litros. Então, inicialmente tinha 10 litros, então menos, 10 menos a diferença entre 4 e 3 vezes t, ou seja, é igual a 10 menos t. Essa é a fórmula para os litros de solução que estão contidos no tanque no instante t. Vocês veem que em t igual a 0 tem 10 litros inicialmente, mas por causa de que em termos globais está sendo retirado 1 litro por cada minuto, aí tem esse 4 menos 3 que dá um fator 1 multiplicando t. Então, essa é a fórmula para C de t. Então, daí vem que de Q de t é igual a 3 menos 4 dividido por 10 menos t vezes Q. E essa é a equação diferencial para nossa incógnita. Então, a equação diferencial foi obtida a partir do balanço de taxas. Muito bem, então, EDO para Q de t. Então, a diferença deste problema também com relação àquele problema de mistura com volume constante é que desta vez esta EDO é válida enquanto haja sal presente aqui no tanque. Isso não vai ser para sempre, A gente sabe que este tanque vai demorar 10 minutos em ficar vazio. Então aí o tanque vai se esvaziar e já não vai ter mais solução aí dentro. Então esta EDO é só para t igual a 0 até t igual a 10. Depois daí em diante, a quantidade de sal que vai estar no tanque presente aqui vai ser 0. Não tem mais sal. Então é para resolver essa EDO para esses valores de t. Muito bem. Essa foi a parte 1. Então, a parte 2 é resolução da EDO. Então, claramente esta EDO daqui não é uma EDO de variáveis separáveis, onde dá para colocar do lado esquerdo Q e do lado direito T integrar. Claramente não, então aqui misturado não dá para separar eles. Mas um pouquinho de atenção, se eu escrever esta EDO nesse formato, no seguinte formato, de Q de T mais este termo, mais 4 dividido por 10 menos t vezes Q maiúsculo, igual a esse termo constante 3 do lado direito. Então, a gente, nesse caso, colocado neste formato, a gente vê que esta é uma EDO linear de primeira ordem.
EDO linear de primeira ordem. Para Q de T. Né? A gente colocou a nossa EDO de linear de primeira ordem para y em função de x. dy de x mais uma função p de x multiplicando y igual do lado direito uma função qzinho de x. Né? Mas então, esta seria a função pzinho de t, neste caso, e esta seria a função qzinho de t. Né? Então, já que a prova vocês vão poder resolver com as notas de aula, então tem a fórmula pronta lá atrás. Então vou colocar qual é a fórmula de novo aqui da solução de uma EDO linear de primeira ordem. Né? A solução, a fórmula é para Q de t seria 1 dividido pelo fator integrante vezes a integral indefinida, né, de mi de t vezes qzinho de t, e que tinha a constante arbitrária dividida por mi de t, onde o fator integrante mi de t é a exponencial de integral definida de pzinho de t dt. Essa foi a fórmula que a gente viu. Então, aqui estão as funções pzinho e qzinho. Então, fator integrante. Mi de t vai ser a exponencial de este pzinho de t. 4 dividido por 10 menos t de t. Esta integral é tranquila de se calcular, é exponencial de 4 de t dividido por 10 menos t. É um logaritmo neperiano, né? Tomando cuidado que aqui tem um menos t, então vai aparecer um fator menos na frente, tá? Então, essa integral que está aqui é menos logaritmo neperiano de 10 menos t. A constante arbitrária não é necessária de ser colocada ali, porque todos os efeitos das constantes arbitrárias não interferem no fator integrante, e esta é a constante arbitrária que a gente deve levar em conta na nossa resolução do exercício. Né? Então, aqui vem mi de t igual exponencial de menos 4 vezes logaritmo neperiano de 10 menos t. Então, a passagem que a gente faz aqui, a gente já conhece bem, esse menos 4 se coloca ali como expoente do 10 menos t módulo, né? E a exponencial do logaritmo neperiano vai dar aqui simplesmente o argumento, que vai ficar módulo de 10 menos t elevado a menos 4. Então, vejamos. Vou manter esta EDO escrita aqui, de Q de t mais 4 dividido por 10 menos t, que igual a 3. Tá? Vai estar escrita aqui. Então, esse mi de t, né, pode ser escrito como 1 dividido por módulo de 10 menos t elevado a 4. Né? Módulo pode ter o sinal mais ou o sinal menos, se a gente quiser tirar, mas pelo fato de estar elevado a 4, uma potência que é par, vai dar na mesma. Então a gente pode tirar essa barra de módulo. E a gente fica simplesmente com que mi de t é simplesmente 1 dividido por 10 menos t elevado a 4. Essa é a expressão do fator integrante para a nossa EDO que está aqui.
Ótimo. Então, agora sim a gente está em condições de escrever qual a expressão de Q dt. Vamos ter que calcular mais uma integral, né? Então, portanto, o Q maiúsculo de t vai ser 1 dividido por μ de t. Então, vou colocar aqui dentro de uma chave. 1 dividido por esse μ de t vai dar simplesmente 10 menos t elevado ao quarto. Que é esse termo 1 sobre μ de t. Agora, integral indefinida do μ de t, que está aqui, né? 1 dividido por 10 menos t elevado ao quarto, vezes a função Qzinho de t. A função Qzinho de t é esse que está aqui, né? É t4... não, é esse 3 que está aqui. Tá? A função Qzinho de t aqui está aqui do lado direito. É esse 3 dt. E tudo ainda vezes c dividido por μ de t, onde é isso daqui, né? 10 menos t elevado a 4. Então, repito, o Qzinho de t é esta função que está do lado direito, que neste caso é a função constante 3. Então, ficou isso. Muito bem. Como vai ficando? Então, a expressão para Q de t é igual a este fator 10 menos t à quarta. E aqui ficou esta integral aqui. Integral de 3 dividido por 10 menos t à quarta dt. Mais uma constante arbitrária vezes 10 menos t à quarta. Tá? Esse integral que está aqui não é difícil, né? Eu, por exemplo, pode fazer u igual a 10 menos t e vai ter que aplicar a regra daquela integral de u elevado a alfa du, né? Que é u elevado a alfa mais 1 sobre alfa mais 1. Onde, neste caso, o alfa está valendo menos 4. Né? Então, se fizer esse procedimento, tá? Façam você com detalhe esse cálculo. Eu vou falar aqui simplesmente quanto é a resposta. Aqui vai dar um 10 menos t, 1 sobre 10 menos t elevado a 3. Dá exatamente isso, inclusive com esse fator 3 que está ali. Tá? Façam esse detalhe do cálculo dessa integral, levando em conta esse fator 3. Né? Se a gente derivar esta expressão que eu coloquei aqui embaixo com respeito a t, é fácil chegar que a derivada dele vai dar 3 dividido por 10 menos t à quarta. Tá? Então, façam essa conta, aí não é difícil. Então, Q de t, vejam, é 10 menos t elevado a 4 vezes 1 sobre 10 menos t elevado a 3. Mais c vezes 10 menos t elevado a 4. Então aqui tem um cancelamento legal, que vai fazer com que fique uma expressão mais simples, Q de t é 10 menos t, mais uma constante c vezes 10 menos t à quarta. Então, essa é a solução geral da ideal linear de primeira ordem. Geral da ideal. E o que nos resta é utilizar a condição inicial, né? Quando t igual a 0, o valor de Q é 2 kg. E com essa condição inicial, a gente vai encontrar o valor da constante C. Então, vou colocar aqui, usando a condição inicial, então vou colocar aqui, t igual
igual a 0, Q igual a 2. Tá? Se a gente substituir isso aqui, T igual a 0, T igual a 0, e aqui coloco Q igual a 2, tá? Não é difícil fazer esse cálculo. Vou dar quanto a resposta que se obtém para C nesse caso. Tá? Dá que a constante C, né, vem que C vai dar este numerinho, menos 8 vezes 10 a menos 4. Então não é difícil, é fazer essa substituição que eu falei, né? E aí então a gente obtém a solução final do exercício que eu que é pedido. Tá? Façam esse cálculo vocês, tá? Então, portanto, finalmente, dois pontos, então vou colocar assim, ó, Q de T, abro uma chave, que eu tinha mencionado para vocês, que esta resolução aqui da EDO, esta fórmula que a gente achou aqui, é válida desde que seja o instante de tempo enquanto tem solução aqui, entre 0 e 10. Né? A partir de t igual a 10 em diante, vai estar vazio este tanque e sal vai ser 0 aqui. Então vai ser 0 se t for maior ou igual do que 10 minutos. Né? E a fórmula aqui para t entre 0 e 10 minutos é a fórmula que a gente tem aqui. 10 menos t menos 8 vezes 10 a menos 4 multiplicando 10 menos t a quarta. Essa é a fórmula. Né? E você pode fazer um desenho aqui ou finalizar com isso, tá? Fazendo um desenho desta função Q como função do tempo t. Tá? Se vocês fazem com cuidado o gráfico, você pode fazer esse gráfico encontrando máximos e mínimos, etc. Dá uma coisa assim, aqui, e depois aqui em diante vale 0. Aqui no eixo horizontal está o tempo t, aqui estão os 10 minutos, aqui está tempo igual a 0, aqui o valor inicial da quantidade q. Né? É assim que se comporta. Muito bem, com isso aqui termino esta parte de EDO linear de primeira ordem, mas tem detalhes importantes com as sutilezas que eu vou ver na aula que vem.